Boa noite, paz perfeita do Senhor Jesus sobre todos. Eu quero, nessa noite, meditar um pouquinho na palavra de Deus junto com a igreja. Estive aqui pela manhã e a dirigente abriu lendo Jonas. E eu falei, legal, para quem não tem nada já tem uma opção. E eu gostaria de meditar com os irmãos, com a igreja, na verdade, acerca de algumas coisitas que Jonas, como livro, nos ensina. Gostaria de convidá-los a que abra no profeta Jonas, para nós lermos algumas linhas. Amém ou misericórdia? Estou entendendo não, mas tudo bem. Som. Sério? Eu estou me ouvindo tão bem. Vocês estão me ouvindo bem, igreja? A técnica lá está dizendo, fala mais alto. Mas tá bom, eu cagueto logo. Jonas, capítulo 1. Vamos olhar até a garganta. Não tem projeção hoje? Vou ler com a igreja então. Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu smart. Diz assim, tem um texto até aí, está dizendo a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Mas isso só tem no tempo de Jonas. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram, por que fizeste tu isto? Pai bendito, mais uma vez oramos, Senhor, pedindo que o teu Espírito possa bradar, falar alto, Senhor, ou quem sabe sussurrar, mas profundamente aos nossos corações, Pai Santo. Que o Senhor seja mais uma vez glorificado, exaltado, e que o Senhor não olhe para a nossa pequenez, mas a tua grandeza, Senhor. Assim seja,
Ó Deus, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Eu estava sentado aí, estava pensando em algum tipo de introdução que pudesse, assim, aludir, trazer uma ideia do que estava acontecendo aqui. E eu, sinceramente, não pensei em nada a não ser no exemplo médico. Imaginem que num hospital tenha uma ocorrência e chega numa ambulância 2 pessoas. Um policial que foi ferido em combate. E da mesma forma e gravidade, chega um bandido que na troca de tiro também foi ferido. E o médico então fala assim: olha só, eu só vou atender o policial. O bandido, que se lasque. Se ele tiver sorte, quem sabe o outro plantão atenda-o, porque eu não vou atender. Tem até a lei agora para eles serem atendidos antes até do policial, mas eu estou falando uma hipótese, né? Existem leis. Bandido ferido, marginal ferido, tem prioridade em atendimento. Eu já vi isso dentro de hospital. Então, o camarada fala: eu faço esse tipo de acepção, eu não quero. Eu quero atender gente de bem. Eu quero prestar os meus serviços, os meus dons, os meus talentos a quem eu acho que merece. Ao outro eu quero que se lasque, que morra. Me parece que é a mesma coisa que acontece aqui com o Jonas. Porque Deus está mandando que ele vá pregar, anunciar a palavra a um outro povo. Seria mais ou menos assim: olha só, eu só vou pregar aqui no Brasil. Eu não prego para outra pessoa, eu sou nacionalista, vou pregar para o meu povo e acabou. Mas aí Deus fala assim: eu quero que você vá pregar lá para os muçulmanos, quero que você vá para o Iraque, pregar só para muçulmano. Você sabe o que isso quer dizer? Deus está te chamando para a morte. Porque se você for para lá e falar de Jesus, atravessar a cidade que nem Deus tinha mandado ele atravessar Nínive, numa ponta a outra, parar nas praças, nos lugares onde tivesse mais gente, falar: olha, como se fosse hoje, né? Jesus te ama, lá é Jeová que ele está pregando. Jeová é o verdadeiro Deus e tal. Foi-se. Esse pessoal acha que está fazendo um favor quando mata alguém que pregue outra religião, a não ser o Islã. Digo dos extremistas. É a mesma coisa que está pedindo isso. E eu não sei que tipo de pensamento você tem, a vocação que você foi chamada. Eu não sei o que no particular Deus já trabalhou no teu coração para você fazer. Eu não sei se coisas simples ou coisas complexas. Eu não sei se Deus te chamou para fazer coisa fácil ou coisa difícil, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza: Deus te chamou. E Deus te vocacionou. Eu acredito em vocação médica, em vocação para advogados, em vocação para engenheiro, em vocação para um pedreiro, um mestre de obra, um artesão. Eu acredito nessas vocações todas. E que se pode servir a Deus perfeitamente fazendo esses ofícios. Mas aqui Deus tem chamado um homem. E esse homem é Jonas. E eu sei que no tempo de Jonas, no ano 750, portanto no 8º século antes de Cristo, Deus está chamando ele provavelmente durante o reino de Jeroboão II. Um cara que foi um ditador em Israel, um péssimo rei. E um rei que igualou toda a sociedade na pobreza. Riqueza era exceção, ele tirou todas as formas, taxou o povo, disse que ia pesar muito mais do que todo mundo poderia. Os reis passados tinham taxado. E igualou todo mundo na pobreza. Nunca se politizou tanto a nação de Israel conforme na época de Jeroboão, na época do Jonas.
E ele sabe, ele tem informação que a Síria intenta tomar o seu próprio país, portanto é inimigo. E agora fala a Deus, vai lá e prega para o inimigo. Fala que Jesus ama eles. Você sabe o que esse cara faz? Primeira coisa que Deus fala é assim, versículo 2, levanta-te. Algumas traduções aí, de repente na tua está, dispõe-te. Toma disposição, dispõe-te. Na minha está, levanta e vai à grande cidade de Nínive. Eu quero que você esteja disposto a uma missão que eu tenho para você. E Jonas se levanta mesmo, ou se dispõe. Não é que ele esteja sentado, deitado. Mas no levantar de, fique atento agora que eu preciso de você para se dispor a uma missão. E a Bíblia diz que ele se dispôs e se levantou mesmo. Vê se não está escrito no versículo 3. E Jonas se levantou ou se dispôs para quê? Para fugir da face do Senhor. Deus fala o seguinte, estou precisando de você mais juntinho comigo, eu tenho uma missão para você, eu tenho um negócio para fazer e eu preciso que você esteja comigo, face a face comigo. Aí ele, pois não, eu me disponho, mas a fugir de qualquer coisa que o Senhor tenha para mim. Eu quero é fugir da tua face, eu quero é fugir de qualquer projeto, de qualquer plano que o Senhor tenha para a minha vida. Não é bem isso que eu quero. O Senhor está mandando eu me dispor, sim, eu vou me dispor, mas a fugir do Senhor. Eu me nego a fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Aliás, antes disso, Deus já tinha chamada com ele, mas Deus agora tem uma chamada específica. E Deus falou o que ele queria. Eu quero que você se levante. Eu quero que você vá à grande cidade, a Nínive. Eu quero que você vá agora no centro mundial, na cidade mais importante da terra. Eu quero que você vá no centro do governo mundial. E lá você pregue. Anuncie o quê? Aquela gente ruim, aquele monte de gente sanguinária, aquele monte de gente violenta, eu vou me dispor, mas a meter o pé e fazer o contrário, eu vou sumir de perto do Senhor. Pode alguém sair de perto do Senhor, fugir da sua presença? Você pode tentar fugir da missão do Senhor, mas fugir dele. Fugir da obrigação. Vocês já pararam para pensar nas consequências de fugir daquilo que Deus tem para a tua vida? Ou ainda se tem aquela ideia de que Deus não castiga, de que Deus não te cerca de tal forma a tentar nortear o rumo da tua vida dentro do propósito dele para você. Deus, quando tem propósito, o salmista sabia disso, cara. Salmo 139, lá pelo final ele disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho que não condiz com a tua vontade, algum caminho mau. E tendo algum caminho mau dentro de mim, alguma coisa que eu estou seguindo que não é segundo a tua diretriz, a tua vontade, vê se há em mim algum caminho mau, mas tendo algum caminho mau, me livra disso e me guia pelo caminho eterno, pelo caminho da tua vontade. Percebe, Senhor, vê se em mim tem alguma coisa diferente. Eu sei que tu me sondas e me conheces, tu me cerca por detrás e por diante, quando deito, quando me levanto. Ainda a palavra não chegou na minha boca, mas tu já sabes. E não tem jeito, se eu for viajar na alva, no vento, tu está lá. Se eu descer ao Hades, tu também lá está. Não tem jeito de fugir da tua presença. Por que não tem jeito? Porque tu tens projeto para a minha vida desde antes de eu ter nascido. Eu era uma massa informe e o Senhor já escrevia no teu livro o meu desenvolvimento a cada dia. Nada fugiu do teu olhar. Eu tenho projeto contigo. Então não adianta. Fugir da obrigação traz algum tipo de sofrimento.
E a gente às vezes pensa que está fugindo do propósito de Deus e está na bênção. Por quê? Pô, cara, tudo está fluindo mil maravilhas, meu amigo. Por quê? Porque eu botei um projeto de fugir dessa situação. E eu vou fazer o seguinte: eu estou na bênção, tenho dinheiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para o porto. Cara, e eu chego no porto, é de Deus, cara. Eu tenho dinheiro, estou na bênção do dinheiro. E eu vou pagar uma passagem, e por incrível que pareça, tem um navio para o fim do mundo. Está tudo correndo conforme o meu projeto, o meu plano. Eu vou para o fim do mundo porque Tarsis fica ao norte da Espanha. Naquela época era o fim do mundo. É dizer que vai para um dos polos, polo sul ou polo norte. Eu vou para o fim do mundo, aonde ninguém vai me encontrar. Aonde eu vou fugir de tudo e de todos, inclusive de Deus. Eu vou fugir da face dele. Eu vou para o fim do mundo. Acabou, ninguém vai me perturbar. Eu vou gastar tudo que tem para não me engajar numa missão que não acredito. Eu vou para o fim do mundo. Isso não acontece com a gente, né? A gente não foge daquelas chamadas. A gente sabe que tem chamada. A gente sabe que Deus tem projeto com a gente. E a gente foge, a gente luta contra Deus. Ai, mero mortal. Jonas pensou assim: que bênção, tinha dinheiro, tinha um navio para o fim do mundo. Quem sabe Jonas possa ter pensado assim: pô, qual é? Vai me chamar para essa missão? Eu já sei o que vai acontecer. Eu vou para o fim do mundo, fujo da face de todo mundo, inclusive da face de Deus. Porque, afinal de contas, eu estou vivendo no ano 750. E eu estou a alguns quilômetros da Galileia. Inclusive, ainda faz parte da grande Galileia. E aqui na área tem 2 profetas. Tem o Oséias e tem o Amós. Pô, para que vai precisar de mim? O que Deus tem para mim, eu fujo dessa missão, fujo de tudo e de todos. E Deus vai ter que chamar um deles 2, meu amigo. Os 2 profetas que estão lá na área. É mais ou menos assim: eu sei, já tenho sentido a chamada de Deus para a minha vida aqui na igreja, na minha comunidade, na minha família. Mas calma aí, pô, tem pastor pra caramba aí? Tem evangelista pra caramba? Ou quem sabe você é evangelista e fala: tem pastor aí, o problema é dele. Ou quem sabe você é diácono, diaconisa e fala assim: o problema é dos evangelistas e dos pastores, pô, não precisa de mim. Essa missão, na verdade, é para alguém mais importante. E o que é ser importante? É ser importante para o outro aqui ou ser importante para Deus? Se Deus está chamando você para uma missão, para um propósito, é você que Deus escolheu, é um privilégio de Deus para a tua vida. E a gente fica tentando terceirizar o nosso ministério. A gente fica tentando terceirizar aquilo que Deus preparou para mim e não para o outro. Afinal de contas, o outro tem maior posição, maior estima, maior prestígio, a patente é mais alta. Besteira. O que me chama a atenção agora é o que começa a acontecer. Deus arruma outro. Só que Deus começa a usar a natureza para pressionar um homem, para castigar um homem. Poderia ser uma mulher. Sabe por quê? Porque fugir do propósito de Deus vai trazer consequências para a tua vida. É muito mais fácil falar que qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer, Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Mas eu tenho que chamar a responsabilidade que se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, você vai sofrer consequências. Você, eu, nós. Porque o nosso Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor, portanto nós somos seus servos. E se nós não fizermos, não, nós somos filhos, sim. Aí vem o Novo Testamento dizendo: ei,
Deus é pai. E ele açoita e castiga aos filhos que ama. Como um pai terreno que disciplina o seu filho quando quer fugir do propósito de bom cidadão, de bom filho. Ele disciplina. Nós não temos um ídolo. Nós não servimos um ídolo. Nós servimos um ser que é pessoal, um ser que se relaciona, um ser que nos criou e nos criou com um projeto de louvor da sua glória. Portanto, não somos filhos do acaso. Não existe outro Deus senão o nosso. E se a gente não reconhecer isso, estamos perdendo tempo. Muito bem. O cara, numa tempestade terrível. A Bíblia diz que nessa tempestade toda, mar tomando o navio, os caras tendo que jogar a carga fora, o navio não naufragar, não afundar. A Bíblia diz que o camarada vai lá para o fundo do porão. Ele foi para o porão dos porões. Foi lá para o fundo e ele dormia profundamente. Cá para nós, no hebraico original está assim, e ele dormia de roncar alto. Os caras acharam ele lá no fundo do porão porque ele roncava alto. Ele roncava. Como é que pode diante de tanta situação? Como é que pode alguém se esconder nos porões da sua alma, sabendo que o que está as consequências das desgraças familiares, que um filho, que uma esposa, que um parente, que os amigos sofrem por consequência tua ou sua? Como é que pode? Eu vou fingir que não é nada comigo, eu vou para uma, não quero nem ver. Deus está sacudindo o barco, mas não é por causa de quem está dentro do barco em si, é por causa de uma pessoa, mas tu está no barco. Está no barco. Aí os homens chegam lá, versículo 6. Na verdade, o 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamava cada um seu Deus. Todo mundo clamando o seu Deus. E o cara está aonde? Está dormindo um sono profundo. No 6 diz: o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, ô dormente? Dormioco. O que está acontecendo contigo? Não estou entendendo. Está uma bagunça danada, filho na prostituição, está droga para lá, droga para cá, desgraça acontecendo, é peste, é doença. Não é natural, a gente está percebendo que não é natural, nós somos marinheiros. Nós navegamos aqui há anos, a nossa vida é navegar. Aqui não tem essa tempestade. Aqui não tem esse levante de vento nessa época, nessa estação, senão nem navegar nós navegaríamos. O que está acontecendo não é natural, tem uma causa sobrenatural. Existe alguma coisa, alguma causa. Isso só pode ser mão de algum Deus. Já oramos nossos deuses. A ira, a fúria não foi apaziguada. Existe algum Deus que está sendo as suas leis transgredidas, sua vontade não está sendo executada, cara. Não é normal. Por que você está dormindo? Eu não entendi, cara. Tu não está nem preocupado com a vida? Tu não está vendo o que está acontecendo, não? Está dormindo? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim se lembre de nós para que não pereçamos. Cara, a gente já invocou o nosso Deus. Está todo mundo certo aqui. Eu já perguntei lá, o camarada que é responsável lá pelo... Não, ele disse que tá, já todos os seus votos ele já fez com o Deus dele lá. O outro lá eu perguntei lá, ele falou, não, pô, olha, essa onda aí não é Iemanjá não. Eu já até joguei flores no mar e tudo. Estou quite com meu Deus. Não é por causa de mim isso aí, não. Eu já até invoquei aqui, está tudo certo. Só tem alguém que ainda não invocou o Deus dele e está lá dormindo lá. Vamos perturbar esse cara.
Só pode ser ele, não é possível. Eu estou aqui com o meu ídolo. Agora esse cara eu nem sei, ele pagou a passagem, entrou no navio e desceu, aí se escondeu. Pode ser ele, está dormindo. Ops, acorda, cara. Invoca o teu Deus aí, cara. Possa ser que o negócio é com o teu Deus aí, pô. Olha o fervor dos pagãos, hein? Orando fervorosamente, acreditando que as coisas poderiam se reverter. Enquanto o outro está lá se escondendo de Deus. Morto, nem ora mais, nem busca mais. Quer nem saber, está fugindo de Deus, pô. Pecado sempre faz fugir de Deus. Versículo 7, ele diz assim: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para que saibamos qual a causa que nos sobreveio este mal. Ei, vem cá, irmãos, presta atenção, faz uma autorreflexão. Vamos fazer uma autoanálise, vamos ver se existe algum pecado em nós que possa estar causando isso aí. Ele chamava os companheiros e falava: vamos analisar, vamos fazer alguma coisa aí, ali está lançar sorte. Vamos ver aí, vamos fazer reflexão. Vamos ver se a gente não está ferindo a vontade do nosso Deus. Vamos ver isso. Vamos ver qual é a causa do nosso sofrimento. O 8 diz assim: porque a sorte caiu sobre Jonas, né? Eles fizeram lá e viram lá. Pô, cara, é Jonas. O problema é Jonas. Aí eles falaram para Jonas com toda a delicadeza aqui, né? Então, lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal? Fala aí, cara. A gente já sabe que o problema é você. Fala aí, por que é que veio esse mal? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para te ajudar? Será que a gente pode te auxiliar em alguma coisa para, sei lá, apaziguar isso aí, para que você tenha novamente paz com teu Deus? Calma aí, deixa eu tentar fazer uma análise da tua pessoa. Qual é a tua identidade? Qual é a tua? Eu sempre digo, né? Alguém uma vez pregou num congresso esse tema. Qual é a tua? E aí, irmão, qual é a tua? Era o tema lá. Qual é a tua religião? Aqui ele está perguntando, qual é a tua ocupação? Você faz o quê, hein? Vamos ver de repente se não é falta na sua vocação, na tua ocupação. Você se ocupa de quem? Da onde você vem? Você pertence a da onde? Da onde você está vindo? De repente é da onde você veio. Pode ser uma maldição de lá de onde você veio. Pode, não, eu quero saber quem é você. Você entrou aqui, a gente não te conhece. O que você faz? Da onde você veio? Qual é a tua terra? Nasceu aonde? Da onde? Qual é a tua identificação? E de que povo tu és? Tu nasceu em que terra e tu pertence a que etnia, que povo? Com quem você anda, cara? Fala comigo. A resposta dele, da identidade dele, ele diz assim: e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Lascou, gente. Tu é o quê, cara? Não, eu sou hebreu. Não brinca. Sério? Eu sou hebreu. Cara, a gente conhece o Deus lá dos hebreus, cara. Tu tá de brincadeira, cara. Sim, pô. Esse é o Deus e sirvo, temo o Deus que fez o mar e toda a terra seca. Lascou. A Janaína, a Iemanjá, que a gente acredita, ela só habita no mar. Você está falando de um Deus que fez o mar. O Deus, o ídolo que eu acredito, só habita no mar. Mas o Deus que você está falando fez todo o mar e a terra seca. Só faltou ele falar que fez todo o universo. Aí mesmo é que lascou tudo. Cara, eu pensei que era um deusinho qualquer, mas você está falando que tu mexeu com Deus. Oh, Deus! Deu ruim, cara. Deu ruim, cara. E agora? Ele chama ele de maluco. Tá doido, tá maluco. Porque ele diz
Ele diz, se não me engano, o verso 10 ainda, né? Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso? Tá doidão, cara? Por que tu fez isso, cara? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado: cara, tu fugiu do propósito de Deus, tu é doido. Você bota a tua vida em risco e ainda vem botar a nossa vida em risco, cara. Tu está fugindo de um propósito da divindade. Tu está fugindo de um propósito de Deus. Tu está brincando com coisa séria. Tá maluco? Tu está dizendo que teme. Ah, eu sou hebreu e temo o Deus que fez o mar e a terra seca. Tu está temendo nada, tu está doido, cara. Tu não conhece esse teu Deus. Porventura o teu Deus é o Deus natalino, Papai Noel, o bom velhinho, que não cobra ética, não cobra moral, só te dá presente. Um Deus que não te chama a responsabilidade, que não tem projeto contigo. Tu tá doido. Tu é maluco, fujão. Tá fugindo, cara. Isso só vai trazer muita coisa ruim. Mas ele perguntou. O versículo 11 diz assim: disse-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Cara, o que a gente tem que fazer? O que a gente faz contigo ou o que a gente faz com você para que isso passe? Como é que eu faço? Como é que a gente faz para aplacar a ira desse Deus? Porque se Deus tivesse mesmo com muita ira sobre você, ele atingiria você diretamente. Já perceberam como é que Deus é misericordioso? No Egito, ele quer tirar o povo dele e livrar. E ele não traz castigo primeiro sobre nenhum ser humano. A última praga é que ele atingiu o ser humano. Deus faz de tudo para não atingir o ser humano por amor. É tempestade, é isso, é aquilo, é praga, é isso, é aquilo outro. Mas ele não atinge diretamente o ser humano. Porque ele ama, é a imagem e semelhança dele. Ele não quer atingir o ser humano logo de cara. Ele faz de tudo para cercar o ser humano, para que o ser humano se volte para ele, perceba ele. Ou no Apocalipse não é a mesma coisa? É o mar se tornando em sangue, os rios se tornando em sangue, são as matas queimando, a desgraça, perdendo os animais, até os animais são feridos, os peixes, o mar, a natureza é ferida por Deus, para ele, Deus está chamando a atenção do ser humano. Ei, perceba! Só por último que Deus derrama saraiva, pedra sobre a cabeça do ser humano lá. Por último, Deus faz de tudo para não trazer o juízo diretamente ao ser humano, mas ele cerca. As tempestades de Deus estão aí. A gente que não percebe, ensinaram-nos um evangelho que não tem responsabilidade do crente. Só Deus é quem age em nosso favor. Nós nunca agimos em favor de Deus, agindo consequentemente em favor do próximo. Então, o nosso Deus, tem gente que prega um Deus aí que eu não conheço esse Deus. Não é que seja um Deus mau, mas ele faz tudo isso por amor. Para instrumentalizar a tua vida, a minha, a nossa, para que a gente abençoe outras pessoas também. Então, o que a gente faz, cara, com você agora? O que faremos nós para mudar essa situação? Gente, a resposta do Jonas é inadequada para alguém que diz que teme. Olha o que ele fala aqui, versículo 12. Versículo 12. E ele lhes disse, Jonas dizendo: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Faz o seguinte, estou disposto a continuar fugindo do propósito de Deus. Me matem. Eu disse que não vou fazer o que Deus quer. Então eu não tenho coragem de tirar minha própria vida. Faz o seguinte, cara, vocês me matem. Resolvi meu problema. Eu quero ver se Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida, eu morto. Parece que é isso, não parece? Me matem, pô, me lança no mar. Olha o temor desses caras. Esses caras tinham tanto temor a esse Deus de Israel lá. Não vou fazer isso, não. Eles lutaram ainda, versículo 13.
Diz assim: entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Ele fala: não, cara, eu temo esse Deus, como é que eu vou matar alguém que serve a esse Deus? Não vou matar. A gente vai tentar fazer de tudo para reverter essa situação. E a Bíblia diz que eles se esforçaram muito mais, nada de mexer com Jonas, nada de fazer nada disso, até que eles perceberam que também estava lutando contra Deus. E eles, com muito temor ao Deus de Jonas, no versículo 14 ele diz: então clamaram ao Senhor e disseram: os pagãos agora deixa todos os deuses deles e agora começa a clamar ao Deus de Jonas, com muito temor, mas começam a clamar ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente desse homem. A gente não quer matar ele, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Nós não queremos morrer, e nós estamos poupando a vida desse homem, Senhor. Mas a gente já entendeu que o que o Senhor quer, o Senhor já decidiu. Só tem esse jeito? Entendemos então, Senhor. Já entendemos. Aí no 15 diz: e levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou a fúria. Jonas pode ter pensado: acabou, agora eu ganhei, não cumpro missão nenhuma, eu não vou fazer o que Deus quer. Vai descer ao profundo abismo, conforme ele diz no capítulo 2. Passei 3 dias no inferno, no ventre de um peixe, onde o ácido gástrico queima a carne para digestão. Passar 3 dias na escuridão, só milagre. E Deus fazendo de tudo para trazer o ser humano, ele tem propósito, a voltar ao propósito, a criar consciência. Aí lá no ventre do peixe, que ele chamou de profundo abismo, do inferno, ele fala: eu me rendo. Eu me rendo. Estou fazendo pessoas sofrerem e eu estou sofrendo com isso. Que idiota. Eu me rendo. E o peixe levou ele até uma certa praia que ele ainda tinha que andar pelo menos algumas dezenas de quilômetros. Nínive não tem mar, lembre-se disso, lembra desse forma? Nínive não tem mar. Ele lançou lá em cima e ele teve que caminhar até Nínive. Eu fico pensando se vale a pena. Me chama a atenção que o versículo 16, depois que esses homens jogaram Jonas no mar, versículo 16 diz assim: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e votos. Eles estão sacrificando, eles reconheceram o poder desse Deus. Um Deus que Jonas foge, dizendo temer. Esses aqui temem de fato. O temor de Jonas é o temor de muitos de nós cristãos. É um temor teológico. A nossa teologia é muito correta. A gente prega correto. A gente anuncia a palavra corretamente. A nossa doutrina é muito boa. É correta, é ortodoxa. Jonas era ortodoxo, a doutrina dele era correta. Ortodoxia, ensino correto, doutrina correta. Mas todavia ele se esquecia de algumas coisas. Eles esqueciam da ortopatia. Ortopatia, que não é só pregar corretamente acerca de Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus,
mas é pregar a doutrina certa com o sentimento correto. É sentir o que Deus sente. Se Ele tem misericórdia de um povo que mata, que destrói ímpios, por que Jonas não pode sentir o que Deus está sentindo por aquele povo? Conhece-se o Deus correto, se prega o Deus corretamente, mas não se sente o que Deus sente pelo outro. Não é à toa que muitas das vezes a Bíblia nos diz no Novo Testamento que Jesus olhou para a multidão e se comoveu de entranhas de misericórdia. Deus teve misericórdia daquele povo. Parecia que aquele povo andava sem pastor, sem direção, sem norte, sem uma mentoria espiritual. Deus sente a miséria espiritual do povo. A gente prega correto, mas tipo assim, você crê, não crê, você merece a foice, vai para o inferno, desgraçado. Não prega amando a outra pessoa. Por isso é mais fácil dizer, salva o policial e deixa morrer o bandido. A gente prega a doutrina certa, mas não sente, não tem o sentimento certo. E consequentemente, se a gente prega a doutrina certa, é fariseu, só prega, mas não sente isso na alma, não tem o sentimento de Deus, e por consequência, não tem ortopraxia. Ortodoxia, doutrina certa. Ortopatia, sentimento certo. E agora, ortoplaxia. Vocês sabem o que é isso? Não tem, se prega a doutrina certa, mas não tem o sentimento certo, não se tem o comportamento adequado, não se tem a prática adequada. Eu temo o Senhor. Vive esse temor? Vive o que a doutrina diz? E que o sentimento do coração de Deus te impele? Então você não vive, não tem um comportamento correto, farisaico a nossa fé. Dá para compreender um negócio desse? Quarta-feira, os doidões e doidonas na igreja, ouvindo o sermão do pastor, para reflexão do coração, para a gente pensar assim, cara, será que os meus demônios não sou eu mesmo? Porque os nossos demônios são sempre o outro. Eu estou sofrendo por causa do outro. Não está dando nada certo por causa do outro. O outro é meu demônio. Mas alguém disse com muita propriedade de que reclama o homem dos seus próprios pecados. Se isolar o homem, botar esse homem numa ilha deserta, só ele lá, ele vai conviver muito mal com ele mesmo. Os nossos demônios nem sempre é o outro, pode ser eu mesmo. O demônio da minha família pode ser eu. O diabo pode não ser o outro, pode ser eu. Quem está causando mal pode ser eu, não o outro. Então é só para a gente refletir. Só para a gente refletir, porque Deus tem projeto para a nossa vida. Nós seremos muito mais felizes se estivermos na direção de Deus, na direção do Senhor. Às vezes nós abandonamos porque temos medos. E isso é perfeitamente compreensível. Medo de se lançar, medo do que vão pensar de mim, medo de passar vergonha. Eu me lanço e se eu não fizer certinho. E se eu chegar lá, aquela galera lá não me ouvir? Passar foi-se em mim. Mas não era isso que Jonas sabia. Ele sabia quem era Deus. A doutrina sobre Deus dele era correta. Porque depois de tudo que ele pregou lá, ele falou assim, eu sabia que eu ia vir aqui, e o Senhor, em vez de matar todo mundo, o Senhor ia perdoar. Está na tua natureza perdoar. Eu sei quem é o Senhor. Eu sabia que uma vez eu estando aqui, esse pessoal aí ia ser mais crente do que eu, ia acreditar, ia até orar e jejuar a ti, e o Senhor ia se arrepender. Está aí, ó. Está aí. Aí Deus fala, é legal. Leia, Jonas.
Jonas brigou com Deus, porque ele está no deserto olhando assim, quero ver o fogo cair agora em Nínive. Fogo vai cair, vai destruir todo mundo. E ele está esperando a destruição. Aí Deus faz crescer tipo uma aboboreira. Tem lá na Bíblia, lá alguns até dizem que fez crescer uma aboboreira. Não é aboboreira. E fez sombra. E ele estava no deserto, ele achou bom. Obrigado, Senhor, muito bom. Aí Deus mandou um bicho lá morder a raiz dessa vegetação, e a raiz secou. Sol forte secou, e ele brigou com Deus. Qual é, Deus? Quer dizer que o Senhor não tem misericórdia da plantinha, Senhor? Olha só a plantinha, o Senhor é mau. Claro, está trazendo benefício próprio para ele, a sombrinha, né? Aí Deus fala assim, muito bem, eu fiz nascer essa plantinha aí de manhã, e à tarde eu matei. E você está tendo misericórdia de uma plantinha que de manhã nasce, à tarde seca. E não está tendo misericórdia desse povo. Teus sentimentos estão errados. O seu alvo está errado. Você está sendo levado a um comportamento errado, uma atitude errada. Aí Deus tem que ensinar ele. Amém, irmãos? Meditem na sua vida. Eu medito muito na minha. Muito. Eu estou falando isso, e como alguém sempre fala, é faca de dois gumes, é espada de dois gumes. Corta para lá e corta para cá. E é uma bênção, porque nós estamos nos preparando, a nossa maior vontade é agradar a Deus e não agradar a nós mesmos. Amém? Fiquem de pé, eu quero orar com vocês. Pai bendito, eu te louvo, Senhor, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. O Senhor também nos fez perfeitos, Senhor, no sentido de que quando o Senhor nos fez, a própria natureza e também nos fez, o Senhor disse que tudo quanto tinha feito era bom. E muitas das vezes, Senhor, nós nos desviamos, tantas vezes, tanto quanto os nossos pais lá no Éden, nos desviamos da tua vontade, Senhor, quando o Senhor nos oferece tantas coisas para degustar. No meio de tantas coisas, nós preferimos, Senhor, o fruto errado, muitas vezes, a atitude errada, o comportamento errado, Senhor, o pensamento errado, meu Deus. Mas nessa noite eu quero que o Senhor, nós pedimos humildemente que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, ó Pai, renove as nossas forças, que o Senhor coloque a tua vontade forte e profunda no nosso coração, ó Pai, ao ponto de nos impelir pelo teu Espírito, assim como as canções que foram entoadas antes da mensagem. Encher-nos do teu Espírito, Senhor, encher-nos do teu poder para fazermos a tua vontade perfeita. Nos perdoa, Senhor, se nós temos feito pessoas sofrerem junto conosco, por não agirmos em conformidade com a tua vontade, Senhor. O Senhor tenha misericórdia da nossa família, da nossa casa. O Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos. O Senhor tenha misericórdia dos nossos netos. O Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos nossos cônjuges. Tenha misericórdia dos nossos pais. Tenha misericórdia dos nossos amigos, dos nossos irmãos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai Santo. Oh Deus, que o Senhor fale objetiva e claramente a cada coração que ainda não entendeu a tua vontade, que ainda não percebeu, Senhor, que a melhor coisa é fazer a tua vontade, que não é ficar correndo atrás do vento, correndo atrás de vaidade, Senhor. Oh Deus, bendize a tua palavra, Senhor, para nós buscarmos o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor é quem cuida de nós, da nossa vida. Nós pertencemos a Ti, somos Teus de fato, Pai.